de uma criança de 9 anos, chamado Quade Bayles, uma criança que tem uma deficiência física, sofre de nanismo, que foi humilhado na sua escola, e a sua mãe fez um vídeo, e aquela criança, ela chorando, ela dizia e pedia à sua mãe uma corda, e queria esfaquear o seu próprio coração. Isso me tocou muito. E eu quero trazer uma reflexão sobre a nossa vida, porque esta criança, ela talvez por uma deficiência, ela tem passado por bullying e tem tentado impedi-la de viver uma vida plena para ela. E quando nós olhamos para esse fato tão recente, e nós olhamos para esse texto também da palavra de Deus, nós vamos ver que nós talvez não tenhamos um nanismo físico, mas alguns de nós pode ter um nanismo espiritual, que não cresce na fé, não cresce na vida. Mas Deus hoje tem uma palavra para o meu e seu coração. Talvez você pense que não tenha valor para Deus, como essa pequena criança. Mas nós acabamos de cantar que você tem valor, você é amado de Deus, você é amado pelo Pai. E Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. E nós olhamos para esse texto e nós vemos também a vida de um homem que tinha talvez alguma semelhança física, uma deficiência física na sua vida. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu também era um homem de pequena estatura. Mas esse homem, ele venceu as suas dificuldades. E ele nos ensina, através da palavra de Deus, a também vencer as nossas. Deus tem uma palavra hoje para o nosso coração. Você tem valor. Mas eu quero apresentar o contexto desse texto lido para os nossos irmãos, os nossos amigos. Talvez tenha algumas pessoas aqui que não tenham conhecimento profundo da palavra de Deus. Então quero apresentar para os irmãos o contexto. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus estava nos seus últimos dias de vida física nesta terra, na sua última semana, provavelmente. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele estava atravessando Jericó para chegar a Jerusalém. Ele queria chegar no lugar onde ele ia pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ele ia nos dar a vida eterna. E a palavra de Deus vai nos dizer que então ele entra por esta cidade chamada Jericó. Não a cidade que foi destruída por Josué, porque esta cidade ela nunca mais se reergueu. Mas uma nova Jericó construída por Herodes. Esta Jericó, ela ficava a mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava na sua caminhada, com o seu propósito, com os olhos fixos, esperando a cruz para nos salvar. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele ia então atravessando a cidade. Mas o texto então nos diz que havia ali um homem, verso 2, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele tinha um desejo muito grande. Ele queria ver quem era Jesus. Mas o texto vai nos dizer assim: sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Nós vemos Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos. Ele era um homem público, mas era judeu. E por causa disso, ele era odiado pelos seus irmãos. Porque Roma governava, e os publicanos eram quem cobrava os impostos para Roma. Então esses homens, eles eram odiados. E a palavra de Deus nos diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. E uma pessoa assim era considerada pecador. Era uma pessoa que, apesar das suas posses, tinha pouco valor na sociedade. E além disso tudo, a palavra de Deus ainda vai nos dizer que ele era um homem de pequena estatura.
Provavelmente ele sofria de bullying como o pequeno Quaid. Talvez você já passou por isso, por causa da sua cor, talvez por causa do seu peso, talvez por causa da sua pele. Mas Deus, Ele nos conhece e Ele nos ama. E assim como Ele amou Zaqueu, Ele ama a minha vida e a sua também. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, ele tinha um grande desejo, ele tinha sonhos, ele queria ver quem era Jesus. Provavelmente, ele já conhecia, de ouvir falar. O texto nos afirma isso. No versículo que diz que ele queria ver quem era Jesus, porque ele já ouvia falar dele. Talvez você também conheça Jesus, de ouvir falar, mas você não o conhece. E nesta noite você pode ter a oportunidade de conhecê-lo intimamente. A palavra de Deus fala de um homem chamado Jó. Esse homem era um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus. E no capítulo 42, que conta a sua história do livro de Jó, a palavra de Deus nos diz que Jó faz a seguinte declaração: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem és. Talvez você entrou aqui nesta noite só ouvindo falar de Jesus, e Ele quer se revelar a você, como Ele se revelou a Jó e como Ele se revelou a Zaqueu. Não conheça só de ouvir falar, tenha intimidade com Ele. E nós vemos aqui nesse texto os impedimentos na vida de Zaqueu. O texto vai nos dizer, eu vou reler o versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Nós vemos aqui 2 impedimentos explícitos e um implícito no texto. Zaqueu era de pequena estatura, ele tinha uma multidão à sua frente e ele também carregava uma má fama. As pessoas poderiam até abrir o caminho para ele passar, mas quando olhavam, que via que era Zaqueu, o desprezavam e consideravam um traidor. Muitas vezes nós mesmos nos consideramos desprezados, nos consideramos traidores por causa dos nossos pecados e das nossas falhas. Mas a palavra de Deus nos diz que Zaqueu venceu esses impedimentos. Qual tem sido os seus? O que tem te impedido de alcançar os seus sonhos, a sua vida plena, a sua vida espiritual? E a partir desse momento, nós vamos aprender com Zaqueu 3 princípios para vencermos as dificuldades da nossa vida. Amém? O primeiro está no versículo 4. A palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, apesar de ser desprezado, ter uma pequena estatura e ter uma má fama, Zaqueu tinha perseverança. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, ainda que as dificuldades pareçam ser grandes demais, ainda que haja impedimentos, multidões, talvez você não seja valorizado, mas a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite é: tenha perseverança. Como nós vemos isso? Nós vemos no verso 4, a palavra de Deus nos diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura, uma grande multidão, mas ele perseverou. E sabe o que Zaqueu fez? Correu à frente daquilo que lhe impedia. Havia uma grande multidão, mas Zaqueu não se importou com a multidão. Ele queria ver Jesus. E o texto vai nos dizer que Zaqueu correu adiante da multidão. Se você quer vencer na sua vida, persevere. Não olhe para os problemas, olhe para aquilo que está à sua frente e não deixe o seu sonho morrer.
nós vemos na palavra de Deus que Zaqueu, ele correu adiante. Corra adiante das suas impossibilidades. Amém? O segundo princípio que nós vemos nesse mesmo texto é que Zaqueu, ele desejava ver o Senhor Jesus, mas ele teve visão. Se nós não tivermos visão, nós não alcançaremos aquilo que nós desejamos. Zaqueu correu à frente, mas ele viu aquilo que ninguém viu. Zaqueu viu uma oportunidade. A palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu viu uma figueira brava. Talvez aquilo que ninguém esteja vendo é uma oportunidade de você subir e alcançar o sonho que você espera. Veja, olhe para as oportunidades, não olhe para as dificuldades. E você está aqui nesta noite, é uma oportunidade que o Senhor está te dando. A palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, ele viu uma oportunidade e criou uma estratégia. A palavra de Deus nos diz que Zaqueu subiu na figueira brava. Aquilo que parecia comum a todos os homens, para Zaqueu era algo que poderia realizar o desejo do seu sonho. Zaqueu viu uma oportunidade. E o terceiro princípio, para vencermos na nossa vida, Zaqueu colocou-se acima das suas dificuldades. Zaqueu subiu na figueira. Deus está trazendo aos nossos corações esses princípios de perseverança, de visão e de superação. Não olhe para as suas dificuldades, olhe para as oportunidades que o Senhor está te dando. E você está nesta noite ouvindo esta palavra, é a oportunidade de você mudar de vida. E esses princípios você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Todos os dias, quando acordamos, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam. E porque as misericórdias do Senhor se renovam, novas oportunidades se renovam na nossa vida. O fato de nós estarmos vivos hoje é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos alegrarmos e vencermos. Não olhe para o seu passado, olhe para aquilo que está no seu futuro. Olhe para o momento presente que você está vivendo. Mas o maior desejo de Zaqueu era ver quem era Jesus. Os princípios que nós vimos até agora, eles são válidos para a nossa vida material, para a nossa vida familiar. Mas agora nós queremos ver alguns princípios para nós termos uma vida plena e uma vida espiritual. Se você veio aqui nesta noite, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui, porque Ele quer fazer algo mais na sua vida. A palavra de Deus nos diz que esse homem era um homem rico, e as riquezas deste mundo não se comparam com a riqueza da glória eterna que Deus tem preparado para nós. Apesar desse homem, ele ter um bom cargo na sua vida profissional, ele tinha uma boa casa, porque tinha condições financeiras, mas ele não tinha aquilo que mais era preciso, ele não tinha paz, ele não tinha vida plena, mas ele usou alguns princípios para que isso fosse alcançado. O texto vai nos dizer, no versículo 9, que houve salvação na casa de Zaqueu. E Deus quer também nos dar salvação para a nossa casa e uma vida plena. E o primeiro princípio espiritual para a nossa vida nesta noite está também no versículo 4. Se você quer ter uma vida plena com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito tem a liberdade para agir na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é não andar com a multidão. A palavra de Deus nos diz, no versículo 4, que Zaqueu correu à frente da multidão. Multidões seguiam a Jesus. Os historiadores vão nos dizer que chegavam a seguir Jesus 15.000 pessoas, 30.000 pessoas. Nós temos por base um texto, quando o Senhor Jesus multiplicou pães para 5.000,
homens, fora crianças e mulheres. Multidões seguiam a Jesus, mas seguiam a Jesus por aquilo que Jesus podia fazer. Mas Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. E para nós conhecermos Jesus, não por ouvir falar, mas termos experiência com eles, nós temos que fugir da multidão. Porque a palavra de Deus nos diz que esse mundo, ele jaz no maligno. A multidão caminha para longe de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Zaqueu teve uma experiência com o Senhor Jesus, porque ele andou à frente da multidão. Se você quer ter experiência com Deus, não faça aquilo que o mundo faz. Não viva da maneira que o mundo vive. O Senhor Jesus orou não para que fôssemos tirados do mundo, mas para que vencêssemos o maligno. E para vivermos uma vida plena de fé, nós precisamos fugir da multidão. O segundo princípio para uma vida espiritual plena está também no versículo 4. A palavra de Deus nos diz que Zaqueu correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Para vivermos uma vida plena e conhecermos Jesus, não só de ouvir falar, nós temos que nos colocar no caminho de Jesus. O texto vai nos dizer: Zaqueu subiu numa árvore para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E o Senhor Jesus está passando aqui nesta noite. Você pode ir com a multidão, ou você pode ter um encontro com Ele. A escolha é sua, mas você precisa se colocar aonde o Senhor está. Você precisa se colocar no centro da vontade de Deus. Mas para você ainda viver uma vida plena com Deus, conhecer Jesus, não só de ouvir falar, mas ter experiência com Ele, você precisa valorizar as pequenas oportunidades. A multidão corre atrás de grandes milagres. A multidão corre atrás de grandes profetas. A multidão corre atrás de grandes revelações. A multidão corre atrás de pão. Mas aqueles que são abençoados no encontro com Jesus são aqueles que valorizam as pequenas coisas. O pequeno momento de oração, o pequeno momento de comunhão, um culto como esse onde Jesus está. Não despreze o dia das pequenas coisas. Zacarias capítulo 4, versículo 10 vai dizer o seguinte: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esse texto vai nos dizer de um tempo que o novo templo em Jerusalém estava sendo reconstruído. E as pessoas esperavam um grande templo. Mas esses homens, eles se agarraram na palavra de Deus. Não despreze o dia das pequenas coisas. Hoje não é mais um culto. Hoje não é qualquer coisa. É o dia que o Senhor fez. Alegre-se e regozije-se nele. Zaqueu entendeu isso. Ele aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. E esta é a oportunidade que o Senhor está nos dando, de termos comunhão com Ele. Não espere pelo dia de amanhã. Zaqueu, ele se colocou no caminho, porque Jesus ia passar por ali. Não desperdice as oportunidades, valorize as pequenas oportunidades. E o quarto princípio está no versículo 9. Zaqueu teve fé. Porque de nada adianta você ser perseverante, você ter visão, você não andar com a multidão, se você não tiver fé no seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que se aproximam dele têm que ter fé no seu coração. Zaqueu era um homem de fé, e nós vemos isso nas palavras de Jesus. O versículo 9 vai dizer o seguinte: Jesus lhes disse: hoje veio salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Os filhos de Abraão
não são aqueles que nascem de uma linhagem. Os filhos de Abraão são aqueles que têm fé. A carta aos Gálatas, falando sobre a fé de Abraão, capítulo 3, o versículo 6 ao 7, vai dizer o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. E Jesus disse: este é um filho de Abraão, porque tinha fé no seu coração. Se você quer ter grandes experiências com o Senhor, se você quer conhecê-lo intimamente, não de ouvir falar, você precisa sair da multidão. Você precisa se colocar no caminho do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é o único caminho, é a única verdade e Ele é a vida. O único caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. E se você quer ter experiências com Deus, você tem que estar no caminho. Você precisa andar com Ele. Você precisa viver pela fé. Amém? O Senhor Jesus desejava entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. Talvez até por curiosidade. Quem é este que faz milagre? Quem é este que multidões os seguem? Mas sabe o que é mais importante nesta história? Apesar de Zaqueu ter dado passos ao encontro do Senhor, Jesus que marcou um encontro com ele. E se você veio aqui nesta noite, você não foi trazido por um familiar, você não foi trazido aqui por um amigo, você foi trazido aqui, você chegou aqui pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus marcou um encontro com você para mudar a sua vida. Olha o que diz o texto. Olha o que diz os textos. Eu vou reler toda a história. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus tinha um propósito. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Deus, e Jesus é Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Jesus sabe todas as coisas. E pelo espírito de sabedoria que estava nele, ele sabia que ao passar por Jericó, iria ter um homem em cima de uma árvore que desejava vê-lo. Jesus sabia que você viria neste culto para conhecê-lo, para ter uma experiência com ele. Mais do que Zaqueu desejava conhecer Jesus, Jesus desejava conhecê-lo. Zaqueu desejava apenas ver. Jesus queria estar com ele. Jesus queria estar na sua casa. Talvez você veio aqui nesta noite buscando algo, mas Deus quer infinitamente mais. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Isaías, no capítulo 55, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. A palavra do Senhor também vai nos dizer que Ele é o Senhor, que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Talvez você veio aqui nesta noite apenas para mais um culto, mas o Senhor Jesus veio para encontrar com você. A palavra de Deus vai nos dizer então que havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Queridos irmãos, eu já preguei sobre esse texto aqui. Talvez esta tenha sido a única vez que alguém, para olhar para Zaqueu, teve que olhar para cima, porque ele era pequeno. Jesus foi ao encontro de Zaqueu e olhou para o alto. Mas
esse Deus que mora no alto e sublime lugar, Ele também desce para se encontrar conosco. Zaqueu queria vê-lo, Jesus queria estar com ele. Queridos irmãos, Deus deseja se relacionar conosco, de ter intimidade conosco, de falar conosco e de se revelar a nós. Mas esse texto ainda nos traz alguns princípios. Jesus fez um convite a Zaqueu. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. O que nós aprendemos com Zaqueu? Prestem atenção. Para ver Jesus, o nosso esforço, segundo esse texto, é até válido, mas a palavra de Deus nos diz que nós não somos salvos pelas obras. Zaqueu praticou obras, ele se esforçou, nós também devemos se esforçar. Para ver Jesus, nós podemos até fugir da multidão, mas para nos encontrar com Ele, nós temos que ser obedientes. Jesus fez um convite: desça depressa. Para nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos descer, nós precisamos nos humilhar, porque enquanto estivermos em cima da figueira brava, nós só vamos ver Jesus passar, mas quando nós descermos até Ele, Ele vai entrar na nossa casa. Jesus fez um convite: desça depressa. E o versículo seguinte: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Seja rápido ao aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá. Nós não sabemos o dia da manhã, e hoje é uma oportunidade de você ter Jesus na sua casa. Esta é uma oportunidade de você ter Jesus no seu coração. Esta noite é uma oportunidade de você ter Jesus na sua vida. Mas para isso, você precisa descer e você precisa se humilhar. E o versículo 7, a palavra de Deus vai nos dizer que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Zaqueu não se importou com aquilo que falavam dele. Um pecador, um traidor. Talvez pessoas falem mal de nós. Ou quando decidimos ter um encontro com o Senhor Jesus, aquele lá agora é crente, aquele lá agora é Bíblia, aquele lá agora segue Jesus. Zaqueu se humilhou, ele desceu do lugar onde estava e ele não se preocupou com aquilo que iriam falar dele. Mas o versículo 8, a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu era um publicano, mas era um homem justo e bom, porque ele era tratado como traidor, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Zaqueu, ele disse: se então levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu mudou de vida. Zaqueu teve o seu coração transformado, e Jesus estava na casa dele. E sabe qual foi a consequência disso? Jesus lhe disse, verso 9: hoje houve salvação nesta casa. Jesus não quer apenas que você o conheça de ouvir falar. Jesus quer que você abra o seu coração para Ele. Jesus quer entrar na sua casa, quer mudar a sua vida,
quer mudar a sua história, mas acima de tudo, Jesus quer te dar salvação eterna. Jesus poderia passar ali aquela noite, provavelmente o sábado, e ir embora. Talvez você veio aqui nesta noite com o desejo de receber uma bênção. O Senhor Jesus, Ele pode até ter te dado, mas Ele quer te dar uma vida eterna. Jesus quer dizer, hoje veio salvação neste lugar. Mas para que você seja salvo, você tem que ter consciência de que você é perdido. A palavra de Deus nos diz que Deus nos amou tanto, que entregou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus é o Salvador dos pecados. E nesta noite, Jesus quer nos perdoar os pecados. Talvez você se sinta uma pessoa que não tenha valor. Talvez você se sinta justo demais. Mas a palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer. Talvez você pense que já seja um bom homem, um bom pai de família. Talvez seja mesmo até uma boa mãe. Mas nós não somos salvos pelas obras. Zaqueu não foi salvo por aquilo que ele fez. Zaqueu foi salvo por aquilo que Jesus fez por ele. E ele creu. E se nesta noite você crer, você pode sair daqui transformado e salvo. Eu convido a equipe de louvor que vem aqui silenciosamente. Você abaixa a sua cabeça e medite nestas palavras. Você conhece Jesus? Você o conhece de ouvir falar? Ou você já teve um encontro pessoal e verdadeiro com Ele? Quem é Jesus? Jesus não é aquele que está preso no madeiro. Ele esteve na cruz, mas a palavra de Deus nos diz que Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus e está na glória ao lado do Pai, mas voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são salvos. Nesta noite, Jesus te faz um convite. Desça depressa. Talvez você pense, mas eu não estou em cima de uma árvore. Mas você pode estar em cima de uma árvore da sua religião. Você pode estar em cima da árvore do orgulho. Você pode estar em cima da árvore da idolatria. E para que Jesus entre na sua casa